Bom, então hoje nós vamos começar um capítulo novo. Encerramos, né, o capítulo da reencarnação. Hoje o capítulo 14 do Missionários da Luz é o capítulo que se chama Proteção. No finalzinho do outro capítulo, né, eles fizeram, né, a ligação inicial do espírito do Segismundo com o novo serzinho que estava começando a se formar na barriga da mãe dele. E aí, como muitos espíritos se despediram, né, porque não era mais necessário o trabalho de tantos, alguns iriam ficar, mas ficou o convite para o André Luiz. Sempre que ele pudesse, sempre que ele quisesse, para que ele tivesse de volta ali, para poder acompanhar o processo de desenvolvimento daquele ser que estava começando. Então, esse capítulo vai falar um pouco sobre isso, sobre a proteção, sobre o acompanhamento que tem do mundo espiritual, não só no momento que nós vimos, né, do início ali da ligação do espírito, mas como que isso se segue. A gente muitas vezes vê um bebê nascer, né? Quando ele nasce, a gente fala, nossa, que coisa incrível, né? Como é que um bebê foi formado? Um ser, um novo ser que respira, que fala, que vai crescer, independente. E essa beleza divina que a gente fica encantado, nós vamos entender um pouco nesse capítulo também, que tem realmente a intervenção divina através desses trabalhadores, que ali no plano espiritual estão constantemente dando a atenção, manipulando, ajudando, conduzindo o desenvolvimento de cada um de nós, né, que passamos por isso. Então começa o capítulo dizendo assim: no dia imediato, logo que descansei de meus quefazeres cotidianos, atinentes à tarefa comum, regressei ansioso ao lar de Raquel. Então André Luiz voltou para o nosso lar, ele tinha os afazeres dele, né? Deu uma descansada e logo voltou, assim que pôde, para a casa da Raquel para poder acompanhar lá. Era noite alta, encontrando ali o amigo fiel de Segismundo, então que é o mentor dele, né? O Herculano que está acompanhando todo o processo e vai acompanhar ainda por muito tempo, e os espíritos construtores, que são esses espíritos que falou várias vezes já para a gente que eles estão ali presentes com trabalho árduo, mas não falou especificamente de nenhum deles, mas ele, o Herculano e os espíritos construtores estavam lá operando na intimidade afetuosa que caracteriza as reuniões das entidades superiores. Apuleio, Apuleio é o nome, então, do chefe dos espíritos construtores. Então ele fala aqui, ó, Apuleio, o chefe, recebeu-me com amabilidade. A esposa de Adelino, ao contrário da véspera, não passava bem fisicamente. Então olha isso, no dia seguinte em que ela engravidou, ela não estava bem. Ela estava sentindo alguma coisa que já denotava, provavelmente, talvez ela não soubesse, né? A gente viu no capítulo anterior que ela acordou à noite com a intuição, com a sensação de que pudesse estar grávida. Mas agora, como a gente sabe, né, na gravidez, a mãe, a mulher, passa por inúmeras experiências que são únicas, né? E cada uma a sua, mas tem algumas que são em comum. Mas no caso aqui, a Raquel então não estava passando bem fisicamente. Embora mantivesse o corpo em posição de repouso, estava super excitada e inquieta. Então ela não estava dormindo, apesar de estar deitada na cama alta hora da noite, mas estava agitada, super excitada, inquieta. E aí o André Luiz pergunta, né? Pergunta não, o Apuleio explica para o André Luiz. Nossa irmã Raquel, esclareceu-me o diretor, começa a sentir o esforço de adaptação. Por enquanto e durante alguns dias permanecerá indisposta. Todavia, a ocorrência é passageira. Então, uma indisposição, uma agitação atípica. E o espírito ali, o chefe dos espíritos construtores, está explicando que isso é uma fase de adaptação ao novo ser que habita já dentro dela, apesar de ser fisicamente células minúsculas, já existe uma alma vinculada a ela e isso faz com que a mãe já tenha algumas alterações.
E aí o André Luiz pergunta: Não conseguirá dormir? Perguntei. Mais tarde, respondeu ele. Por agora, terá o sono reduzido, até que se formem os folhetos blastodérmicos. É o serviço inicial do feto e não podemos dispensar-lhe a cooperação ativa. Então, olha aqui, ele está falando que nessa fase bem inicial, eles têm um trabalho grande da espiritualidade ali junto dela. E a mãe sente já. Observei interessado a extraordinária movimentação celular. Então, André Luiz conseguia acompanhar o multiplicar das células daquele pequeno bebê que ainda não tinha forma nenhuma. Eram só células. Mas o André Luiz espiritualmente está conseguindo já ver essa multiplicação que é constante, é incessante, né? No desenvolvimento da estrutura do novo corpo em formação. E anotei o cuidado empregado pelos espíritos presentes para que o disco embrionário fosse esculturado com a exatidão devida. Então, olha, isso me chama a atenção, porque quando a gente vê a obra divina, a gente fica encantado e acha que muitos podem achar que isso é coisa do acaso, né? As células simplesmente se multiplicam, mas não. Além de ser realmente uma concepção divina, algo perfeito, o trabalho dos espíritos ali para que isso se processe com essa perfeição. Então, eles estavam presentes e cuidando para que aquele disco embrionário fosse esculturado, como ele fala, né? Com a exatidão devida. A engenharia orgânica, exclamou o chefe do trabalho bem-humorado, reclama bases perfeitas. O corpo carnal é também um edifício delicado e complexo. Urge cuidar dos alicerces com serenidade e conhecimento. Então, por isso que nós estamos começando a entender aqui o nome desse capítulo, né, que se chama proteção. Então, existe isso, a gente tem que estar muito claro. A gente tem que entender para que isso fique muito claro para a gente. Existe um trabalho de proteção e amparo da espiritualidade para formação de qualquer novo ser que vai vir aqui encarnar na Terra. Então, urge cuidar dos alicerces com serenidade e conhecimento. Então, não é qualquer um que consegue acompanhar e ajudar adequadamente dessa maneira, né? Oi, Adriana, boa noite, tudo bom? Boa noite. Reconheci que o serviço de segmentação celular e ajustamento dos corpúsculos divididos ao molde do corpo perispirítico em redução era francamente mecânico. Então, olha isso, o André Luiz está descrevendo que as células iam se amoldando aquele perispírito do Segismundo que foi reduzido, como ele falou, né? É um perispírito que foi reduzido, e então existe um perispírito que é feito de uma matéria fluídica, né? Uma matéria em outra densidade, em outra vibração, mas a presença daquele perispírito faz com que as células que vão se multiplicando vão se moldando a esse perispírito. E isso acontecia de maneira mecânica, como o André Luiz está falando. Então, esse processo, a divisão e o preenchimento desse molde do perispírito era francamente mecânico, obedecendo a disposições naturais do campo orgânico. Mas toda a entidade microscópica do desenvolvimento da estrutura celular recebia o toque magnético das generosas entidades em serviço. Então, pelo que eu entendo, né, lendo isso, existe algo que acontece mecanicamente, né, que é a divisão das células, e que elas vão preenchendo aquele molde, mas as células recebiam a energia, o toque magnético dos trabalhadores constantemente. Então é como se fosse eles fornecendo um estímulo magnético para que aquilo tudo continuasse acontecendo de maneira perfeita, dando-me a ideia de toda a célula filha
era convenientemente preparada para sustentar a tarefa da iniciação do aparelho futuro. Então, os espíritos construtores tinham cuidado, uma atenção voltada a cada uma dessas células que são as células que vão originar. São as células filhas, né? Porque que originaram daquele primeiro, da ligação do primeiro do espermatozoide com aquele óvulo, e dali para frente são células que foram produzidas. Cada nova produção, cada célula nova que chegava ali, a espiritualidade energizava, dava um toque magnético, como ele fala ali, para que elas continuassem nessa multiplicação divina. No intuito, talvez, de justificar. A gente não. Muitas vezes isso foge à nossa compreensão, né? Por que é que o espermatozoide lá entrou no óvulo e dali para frente as células começam a se multiplicar de maneira constante, sem parar, e formam essa coisa incrível, essa coisa fantástica que é o nosso corpo humano. E aí eles estão falando agora, né? A contribuição, a proteção e o trabalho dos espíritos construtores é constante nesse processo. E aí ele segue descrevendo, né? No intuito talvez de justificar o desvelo empregado, Apuleio explicou-me atencioso. Temos grandes responsabilidades na missão construtiva do mecanismo fetal. Há que remover empecilhos e auxiliar os organismos unicelulares do embrião na intimidade do útero materno, para que a reencarnação, por vezes tão dificilmente projetada e elaborada, não venha a falhar de início por falta de colaboração do nosso plano, onde são tomados os compromissos. A gente está acompanhando isso desde o começo, né? A gente já tem consciência do quão trabalhoso é um novo espírito vir reencarnar. Então, e é isso que os espíritos construtores estão falando. O trabalho deles é de responsabilidade enorme. Eles têm que o tempo todo se dedicarem para que possa isso se concluir da maneira que foi planejado. E aí a gente fica pensando, né? Então tudo isso que para a gente é algo desconhecido, até o próprio funcionamento do nosso corpo constantemente, é uma coisa fantástica. O coração batendo o tempo todo, o sangue circulando, levando. É uma fábrica. É algo tão complexo que funciona constantemente dentro da gente que a gente não se dá conta. O tempo todo, essa maravilha divina trabalhando para que a gente exista. E aqui os espíritos estavam falando que eles tinham que cuidar para que esse processo inicial não falhasse. Porque o que acontece se falhar? O aborto. Então, se não forma adequadamente o feto, ou torna impossível a vida, ou torna uma vida, traz, né, uma vida com deformidades, com algumas impossibilidades, limitações, que a gente viu que em alguns casos são planejados antes da reencarnação. Dependendo da necessidade daquele espírito passar, aquilo pode ser planejado. Mas se está planejado que essa reencarnação aconteça aos moldes daquele projeto, os espíritos construtores estão ali constantemente. Então imaginem, a partir do momento que alguém ficou grávida, uma mulher ficou grávida, já existe uma quantidade de espírito ali ao redor. Olha isso, o mentor daquele espírito que vai nascer já está ali. E uma série de espíritos trabalhando para contribuir no perfeito funcionamento daquele novo ser que está sendo desenvolvido. Então ele falou: se acontecer uma falha, não vai ser por falta do nosso trabalho, não vai ser por uma falha do nosso trabalho. Eles assumiram os compromissos e eles vão arcar com isso, porque são espíritos mais elevados, né? Escutava-lhe a palavra experiente e sábia com muita atenção, a fim de aproveitar-lhe todo o conteúdo educativo. Em razão disso, prosseguiu ele,
o aborto muito raramente se verifica obedecendo a causas de nossa esfera de ação. Então, olha isso. Por conta de que eles estão trabalhando adequadamente, quando acontece um aborto, não é por falta do cuidado ou do trabalho deles. Em geral, origina-se do recuo inesperado dos pais terrestres. Então, ele está falando uma das possibilidades. O recuo inesperado quer dizer os espíritos, ou do pai ou da mãe, ou dos dois, recuam ante aquela responsabilidade que eles, não conscientemente. Isso pode acontecer como estava acontecendo no início. A gente via o Adelino não aceitando a proximidade daquele espírito que para ele era um espírito que causava uma repulsa. Então, se eles não tivessem trabalhado, talvez pudesse o bebê, o espírito vir e por conta dessa repulsa, por esse antagonismo, acabar fazendo com que acontecesse um aborto. Não intencionalmente, né? Isso às vezes acontece, a gente nem tem noção, mas é uma das possibilidades que ele está falando aqui, ó. Em geral, em regra geral, origina-se do recuo inesperado dos pais diante das sagradas obrigações assumidas ou aos excessos de leviandade e inconsciência criminosa das mães, menos preparadas na responsabilidade e na compreensão para este ministério divino. Então, quando a mãe não está preparada, ainda por inconsciência ou por uma série de atributos aqui que a gente não vai conseguir entender muito bem, mas o que eles estão explicando é isso. Ou os pais ou a mãe ainda não está preparada e aquilo e acontece um aborto espontâneo, que a gente acha, né, que é espontâneo, mas por esse processo. Entretanto, mesmo aí encontramos vasos materiais menos dignos. Tudo fazemos, por nossa vez, para opor-lhes resistência aos projetos de fuga ao dever. Então, olha o que os espíritos estão falando, o Apuleio está falando. Apesar de encontrarem essas dificuldades por parte de algumas mães que não querem receber aquela responsabilidade, tudo os espíritos fazem para poder ajudar nesse sentido, porque eles sabem que isso é para benefício daquela mãe ou daquela nova missão que vai acontecer. Então, tudo eles fazem para opor essa resistência aos projetos de fuga ao dever, quando essa fuga representa mero capricho da irresponsabilidade. Então, olha isso, em todo caso que eles contribuem? Não. Quando essa fuga parece ser um mero capricho de uma irresponsabilidade daquela mãe, sem qualquer base em programas edificantes. Então, se eles entendem que aquilo a pessoa está fazendo um gosto assim por não quer assumir e não tem qualquer valia de aprendizado para ela, eles tudo fazem para tentar fazer com que aquela encarnação venha a termo. Claro, porém, que a nossa interferência no assunto, em se tratando de luta aberta contra nossos amigos reencarnados, transitoriamente esquecidos da obrigação a cumprir, tem igualmente os seus limites. Então, o que ele está falando, né? A gente sabe que apesar do esforço deles, como eles entendem que eles estão trabalhando com nós, os encarnados, que somos seres que muitas vezes nos esquecemos dos compromissos assumidos para poder, nessa nova encarnação, ter aquele filho, passar por aquela experiência, aquele espírito encarnado muitas vezes se esquece, vai lutar contra e às vezes pela ação do seu livre-arbítrio impede e que aquele espírito venha e que ele tinha se colocado à disposição para poder tentar fazer aquela missão. Então eles têm limites. Os espíritos não podem fazer tudo. Eles trabalham constantemente em nosso favor, mas tem limite.
Se os interessados retrocedendo nas decisões espirituais, então olha isso, retrocedendo nas decisões espirituais, perseveram sistematicamente contra nós, somos compelidos a deixá-los entregues à própria sorte. Então existe um projeto espiritualmente trabalhado, aceito, mas encarnado, dependendo do egoísmo, dependendo da dureza de cada um desses espíritos que está citando aí, se eles encontram muita dificuldade, tem caso que os espíritos falam, aqui não tem mais o que fazer. Nós vamos ter que deixar esses entregues à própria sorte. Aliás, o próximo capítulo, como eu falei, né, que eles vão dar exemplo de casos de fracasso. Nós estamos vendo aqui um caso bem sucedido, de uma reencarnação de espíritos com dificuldade, mas que eles conseguiram contornar e resolver. Mas o capítulo 15 se chama fracasso. E vai contar para a gente justamente um caso desses, como ele está falando aqui. Daí a razão de existirem muitos casais humanos absolutamente sem a coroa dos filhos, visto que anularam as próprias faculdades geradoras. Isso é consciente? Não, não é consciente. Mas aquele espírito muitas vezes não quer, no fundo, ter um filho. E ele consegue não ter. Ou ele às vezes quer ter um filho, mas ele está tão envolvido com as suas prioridades egoísticas que acaba afastando ou impossibilitando a geração de um novo ser que ele poderia receber, e aquilo seria de grande valia para o seu aprendizado e para o do espírito que vai vir também, né? Então, quando não procederam de semelhante modo no presente, sequiosos de satisfação egoística. Então, olha isso. O que é a paternidade e a maternidade, senão ensinar todos nós espíritos a abrir mão dos nossos gostos, né, pelos filhos. Começar a entender que a gente é capaz de deixar algumas coisas que a gente quer em favor daqueles que a gente começa a amar, como Deus quer que a gente um dia ame a todos, né? Mas existem aqueles que ainda estão tão desejosos, sequiosos de satisfazer o seu próprio egoísmo, né? Agiram assim no passado, determinando sérias anomalias na organização psíquica que lhes é peculiar. Neste último caso, experimentam dolorosos períodos de solidão e sede afetiva, até que refaçam dignamente o patrimônio de veneração que todos nós devemos às leis de Deus. Então, olha isso, tem aqui informações que vão muito além do que a gente está conseguindo até entender, né? Mas está falando de espíritos que foram tão egoístas que às vezes vão passar por um bom tempo ainda até se voltar às leis divinas, que a lei divina o que é? O coletivo, é o não egoísmo. E então tem alguns espíritos que foram tão egoístas, que não vão ser pai nem mãe naquela encarnação. Eles vão ter que passar por um grande período, como fala aqui, né, de solidão e sede afetiva, até que se voltem de novo às leis de Deus. Então, essa é a razão de alguns casos, né, de algumas pessoas que querem, apesar de quererem, né, porque é realizar um sonho. Porque às vezes a pessoa quer ter um filho porque também quer satisfazer um desejo egoísta, não quer se doar para aquele filho, mas quer mostrar para a sociedade que tem um filho, que aquele filho vai ser reconhecido. Então, não sei quais são os motivos, mas alguns não terão filhos, muitas vezes por consequências do passado também. As definições do chefe dos construtores aclaravam-me o raciocínio referentemente a graves problemas da luta humana. Então, o André Luiz estava pensando justamente nisso, no caso daqueles que não podiam ter filho. Interessado em aprender, cooperando, busquei tomar a posição do trabalhador,
procurando um serviço que me competia no campo de auxílio magnético às organizações celulares. Então ele entendeu tudo aquilo, aprendeu, né, e voltou a tentar colaborar no que ele estava fazendo aqui. Mais tarde, porém, antes de me retirar, aproximei-me do diretor a fim de recolher algumas informações. Impressionavam-me certas minudescências do trabalho que se levara a efeito na noite anterior. Por que processo conseguira localizar-se a ligação inicial de Segismundo ao futuro corpo nos órgãos geradores de Raquel? Então, olha as perguntas que o André Luiz tinha na cabeça agora. É assim, ó, ele viu a coisa acontecer, o espírito ser entregue e acontecer aquela ligação inicial. Mas ele está querendo entender o processo. Ele, como médico, entendia o mecanismo de funcionamento de muitas coisas. Então, ele viu um espírito ser ligado a uma mãe e agora aquilo estava ligado àquele novo ser, até aquele espírito vai estar ligado àquele novo corpo até o fim daquela existência, daquela reencarnação. Foi uma ligação que vai ser por muito tempo mantida. E ele queria entender que processo é esse que fez esse espírito se ligar ao futuro corpo, dentro do útero da mãe. E outra pergunta ele tinha, né? E o problema do elemento masculino mais apto? Então ele ficou pensando, nossa, e essa história do espermatozoide que deveria ser aquele a fecundar? Em todos os casos de fecundação, amigos, peraí que eu pulei aqui sem querer, gente. Aqui. Em todos os casos de fecundação, amigos da condição de um Alexandre deveriam funcionar no serviço de escolha? Então a pergunta dele é a seguinte: eu vi o Alexandre cuidar disso. Em todos os casos, tem um espírito como o Alexandre fazendo com que aquele espermatozoide chegue àquele óvulo e gere aquele ser? E é isso que ele foi perguntar para o Apuleio. Apuleio ouviu-me com a benevolência que caracteriza as entidades superiores e informou: passividade não significa ausência de cooperação. Então, a primeira coisa que ele esclareceu é assim, ó, apesar de parecer algo passivo, não é que não está tendo cooperação por parte daquele que está passivo, receptivo. Quando Raquel aceitou a tarefa maternal, fê-lo com decisão e obediência construtiva. Então, só o fato daquela mãe ter se colocado à disposição para gerar um novo filho, ela já está contribuindo para esse processo. Ela já está, imaginem assim, eu imagino assim, né? É como se ela tivesse abrindo um campo magnético de atração a esse novo filho. É como um ímã que atrai aquilo que precisa ser atraído. Então, só o fato da Raquel ter aceitado essa missão, ela já favorece aquele espírito ser ligado ao óvulo com o espermatozoide. Então, foi o que ele falou logo no começo da frase. A Raquel já está cooperando. E não é porque ela parece ali passiva que ela não está cooperando. Ela recebeu Segismundo em seu organismo perispiritual e, mobilizando os poderes naturais de sua mente, situou-lhe o molde vivo na esfera uterina. Então, a mãe já consegue imaginar um filho sendo gerado na barriga, e isso, essa criação mental, já é um processo de colaboração com o que eles estavam fazendo. Situou então o molde vivo dentro da esfera uterina dela, com a mesma espontaneidade de outros processos orgânicos, superintendidos pela atividade mecânica subconsciente. Então, olha isso, é subconsciente. Só da mãe saber que quando ela vai ter um filho, ela vai ter um filho dentro da barriga dela, ela já mentaliza isso. E isso acontece tão naturalmente quanto acontecem com outras funções do nosso corpo. A gente não precisa pensar para respirar, mas a gente sabe que a gente respira. A gente não precisa pensar por uma série de coisas que a gente acaba favorecendo pelo pensamento de confiança, pelo pensamento do funcionamento em geral do nosso organismo. Então,
ela espontaneamente, né, fez com que isso se favorecesse, como outras coisas mecânicas que acontecem no nosso organismo, cujo automatismo traduz a conquista de experiências multimilenárias da alma reencarnada. Então, isso faz parte da nossa bagagem, inclusive, de inúmeras reencarnações que nós temos. Então, isso já está incorporado no nosso subconsciente e isso faz com que ajude nesse processo. Para os círculos da mulher, é tão fácil a ambientação das forças criativas como é natural para o homem a manutenção da atitude patriarcal e protetora, enquanto perdura a existência dos laços paternais. Então, do mesmo jeito que esse instinto que nós temos de como cuidar, quantas pessoas não falam assim: ah, mas eu não vou saber ser mãe, não vou saber ser pai, e a hora que são, parece que tudo aquilo brota. E isso está intrínseco no ser humano que já passou por esse processo. Por mais que naquela encarnação conscientemente não saiba, ache que não saiba. Mas aquilo já está, é natural do nosso espírito. Tanto da mulher na maternidade, quanto do pai, do homem, para cuidar daquele filho. Percebendo minha intenção de aproveitar-lhe os informes para pequenino esforço meu, no sentido de escrever para leitores encarnados, apulei o acentuou. Quer dizer, olha isso. Na época, o André Luiz já estava pensando em escrever tudo isso que ele está escrevendo para a gente. Porque quando ele faz uma pergunta para o plano ali de auxílio desses mentores, ele está querendo aprender para que ele possa passar para a gente. Porque imaginem, em algum momento na trajetória do André Luiz, de tudo isso que ele aprendeu, ele resolveu fazer assim, ó. Gente, eu preciso ir lá e contar pro pessoal que está encarnado. Porque foi o que ele fez. E por que que isso foi possível? Porque existia um Chico Xavier encarnado. Porque não é para qualquer um que se consegue passar livros com uma fidelidade, com a veracidade que é passado nesses. O Chico Xavier era um médium excepcional. E a humanidade estava chegando num ponto, num momento, porque assim, esse processo reencarnatório acontece desde que a humanidade é a humanidade. Mas por que que isso ainda não tinha sido passado? Porque não estava desenvolvido. A humanidade não tinha evoluído a esse ponto. O Kardec, no século passado, veio, no século retrasado, né? Veio e começou a escrever para a gente o que, que é isso, o que, que é esse mundo espiritual. E aí, anos depois, alguns outros médios completaram a obra do Espiritismo através desses informes que vieram de espíritos capacitados, como, por exemplo, no caso do André Luiz. André Luiz era uma pessoa, um médico inteligente, com um espírito de curiosidade, de aprendizado, que ele resolveu, em um determinado momento, falar assim, ó, eu vou começar a anotar tudo que eu estou aprendendo aqui, eu vou levar lá para eles. E, aí, o que, que nós estamos fazendo? Lendo o que o André Luiz aprendeu e resolveu escrever uma grande, né, organizar toda essa grande redação para que a gente pudesse aprender com isso. Então, olha isso, e é isso que está dito nesse parágrafo. Ó. Percebendo-me a intenção de aproveitar-lhe os informes para pequenino esforço meu, no sentido de escrever para os leitores encarnados, apulei o acentuou. Porque imagine, esse já é o terceiro livro. Então, provavelmente, o André Luiz poderia já estar aprendendo e acompanhando esse aprendizado, e ele já devia ter ditado para o Chico Xavier o Nosso Lar, por exemplo. Não estou falando que ele já sabia, mas nesse momento ele já estava com os projetos de escrever os livros para nós, os encarnados. E aí o Apuleio continuou falando: teríamos grandes dificuldades em explicar aos homens terrestres o fenômeno da adaptação das energias criativas no útero materno nos processos de reencarnação. Então aqui o Apuleio, o espírito está falando para o André Luiz, esse processo eu não vou conseguir passar para você de maneira proveitosa. Então o que o André Luiz pediu
não está descrito aqui para a gente, porque a gente não iria entender. Ainda não chegamos nessa etapa. Talvez, num futuro um pouco mais distante, a humanidade vai ter acesso a essas informações, porque a ciência, a humanidade, o aprendizado está evoluindo também. Mas ele, nesse momento, falou: eu não teria como passar para eles. Por enquanto, a tendência da maioria dos nossos irmãos encarnados encaminha-se para a materialização de todos os nossos esclarecimentos. E é verdade, tudo que a gente lê aqui, a gente tenta passar por uma comparação com a matéria. Como que eu entendo? Eu entendo o processo de digestão, eu entendo o processo de locomoção, eu entendo a gravidade, eu entendo as forças da lei física da matéria. Então, tudo que a gente ouve de lá, a gente só consegue entender que a gente faz uma comparação com a materialização. O que foge disso, a gente ainda não está espiritualizado para entender. É preciso esperar mais tempo para ministrar-lhes certas informações que por agora seriam para eles incompreensíveis. Então, olha isso, o limite do que a gente está aprendendo. E sorrindo prosseguia: eles se alimentam diariamente de formas mentais, sem utilizarem a boca física, valendo-se da capacidade de absorção do organismo perispirítico, mas ainda não sentem a extensão desses fenômenos em suas experiências diárias. Olha a comparação que ele fez aqui para a gente, porque quando a gente fala de alimentação, a gente entende a alimentação do nosso corpo. Então, o que é alimento para o corpo? É algo que eu pego, coloco na minha boca, mastigo e ingiro, e o meu organismo vai aproveitar aquilo. A gente só entende a alimentação dessa maneira, mas nós nos alimentamos mentalmente, como ele está falando aqui, de inúmeras formas, mas a gente só ainda não entende. Quer um exemplo? Vocês querem um exemplo disso? O que nós estamos fazendo aqui agora? Nos alimentando mentalmente. A bagagem espiritual que a gente está adquirindo nesse momento é uma alimentação do nosso espírito. Aliás, o que é que Jesus ensinou a gente fazer quando a gente faz a oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vocês acham que Jesus estava falando só do alimento do corpo? Ele estava falando também. Mas muito acima disso, Jesus sabia o que era mais importante para a gente. O alimento para o nosso espírito. É aquilo que a gente recebe, que a gente absorve e que nos desenvolve espiritualmente. Então nós estamos nos alimentando nesse momento das informações, do conhecimento espiritual. E isso está virando bagagem do nosso espírito, que isso é o que nós vamos levar. Todas as outras alimentações que a gente teve aqui para o nosso corpo físico, essas a gente não leva nada. Mas isso que a gente está fazendo aqui é o que a gente leva e traz de volta como bagagem. No lar, na via pública, no trabalho, nas diversões, cada criatura recebe o alimento mental que lhe é trazido por aqueles com quem convive. Então, e olha o que ele está falando aqui agora. Nós, graças a Deus, estamos aqui juntos para poder receber um alimento espiritual nobre. Mas o alimento mental, que é aquele que não entra pela boca, é o que sofre a influenciação das ideias alheias, nem sempre é boa. E nós somos influenciados pelas ideias alheias. Só que a gente tem que cada vez mais aprender a peneirar. O que é que eu estou recebendo de ideia do outro? Que é bom para o meu espírito ou que é ruim? Porque eu posso acolher uma ideia de alguém que começa a falar mal de outro, que começa a destilar raiva e ódio das situações, eu posso assimilar isso e aquilo virar alimento podre para o meu espírito. Eu entrar na mesma vibração. E é o que está falando aqui. O alimento mental é trazido constantemente para a gente por quem a gente convive. Em casa, no trabalho, na rua, nas redes sociais.
E o que é que a gente está escolhendo para comer mentalmente? A gente faz uma seleção do que a gente come. Às vezes nem tanto, né? Mas a gente faz uma seleção do que a gente gostaria de comer porque o nosso corpo fique saudável. Será que a gente pensa no que a gente está deixando entrar no nosso pensamento, se é bom ou ruim para o nosso espírito? Então, mas nós recebemos esse alimento constantemente daqueles com quem nós convivemos, temperado com o magnetismo pessoal de cada um. Olha a importância disso que nós estamos lendo aqui. Dessa alimentação dependem, na maioria das vezes, mormente para a imensa percentagem de encarnados que ainda não alcançaram o domínio das próprias emoções, os estados íntimos de felicidade ou desgosto, de prazer ou sofrimento. Esse parágrafo aqui vale muito a pena a gente entender muito bem. E isso não só agora, talvez a gente deva voltar no futuro a entender melhor isso daqui. Quando a gente tiver, por exemplo, se adoecendo emocionalmente. Olha o que ele está falando. Dessa alimentação que vem dos outros, depende a maioria dos seres encarnados que ainda não alcançaram o domínio das próprias emoções. Então, aqueles que já alcançaram o domínio das próprias emoções não são influenciados tanto pelo que os outros fornecem. E então, se nós não alcançamos esse domínio das nossas próprias emoções, se a gente está perto de alguém que faz a gente ir para cima, a gente se sente bem. Se a gente se aproxima de alguém que coloca a gente para baixo, a gente fica para baixo. Se a gente fica perto de alguém que nos faz sentir prazer pela vida, ou se a gente vai ao lado de alguém que faz a gente enxergar sofrimento em tudo, quando nós ainda não temos domínio das nossas emoções, nós absorvemos isso e nós somos o reflexo do meio onde nós vivemos. Por isso que muitas vezes a gente tem sede de ir num ambiente, por exemplo, numa igreja, às vezes fazer uma oração, sair de lá alimentado espiritualmente para o lado do soerguimento. Por isso que muitas vezes a gente sente a necessidade de ir num centro espírita e tomar um passe, receber uma bênção. Por isso que às vezes a gente tem a necessidade de ir com alguém que faz a gente se sentir bem. Um amigo, uma pessoa querida, amada, que faz com que a gente se levante. E isso enquanto a gente não é dono das nossas próprias emoções, por enquanto a gente recebe, se alimenta daquilo e a nossa vida é reflexo daquilo que a gente está se alimentando ou se deixando alimentar. Porque a gente, mesmo que a gente não tenha domínio da nossa emoção, a gente tem a consciência de procurar ambientes que são mais saudáveis espiritualmente para a gente poder se reerguer. Então eu tenho consciência disso. Ó, isso daqui não está me fazendo bem. Eu vou sair daqui. Eu vou para um lugar onde me faz bem. Eu preciso revitalizar meu espírito. Então isso que o Apuleio está falando para o André Luiz é essencial para o nosso futuro, para que a gente busque a saúde do nosso espírito. E aí ele continua falando, né? Segundo observa, também o homem absorve matéria mental em todas as horas do dia, ambientando-a dentro de si mesmo, nos círculos mais íntimos da própria estrutura fisiológica. O chefe dos construtores fixou-me, bem-humorado, a expressão de surpresa ao lhe receber elucidações tão simples em assunto tão complexo, e acrescentou. Então o Apuleio viu, né, o quanto André Luiz estava maravilhado e surpreso. E ele acrescentou: em sua experiência última na crosta, quando envergava os fluidos carnais, nunca sentiu a perturbação do fígado depois de um atrito verbal?
Jamais experimentou o desequilíbrio momentâneo do coração recebendo uma notícia angustiosa? Então, olha se isso realmente não é reflexo. Às vezes a gente recebe uma notícia, uma conversa ruim ou uma notícia ruim de alguém, o coração não dispara. Você nunca experimentou isso? Ele perguntou para o André Luiz. Por que a desarmonia orgânica, se a hora em curso era muitas vezes de satisfação e felicidade? Então, por que que você se sentiu mal, apesar de você muitas vezes estar vivendo um momento de satisfação e felicidade? É que, em tais momentos, o homem recebe certa quantidade de força mental em seu campo de pensamento, como o fio recebe a carga de eletricidade positiva. Então, nós recebemos a influenciação da conversa de quem nós estamos buscando conversar. O ponto de recepção está efetivamente no cérebro, mas se a criatura não está identificada com a lei do domínio emotivo, que manda selecionar as emissões que chegam até nós, então olha isso. Deus, Jesus nos fala sobre isso, né? Sobre essa pesca que nós temos que fazer e selecionar os peixes que são bons e os que nós devemos deixar de lado. Porque se a gente se alimentar daquele peixe ruim, então as emoções chegam, mas nós temos que caminhar para o domínio de poder escolher o que eu vou absorver ou não. Então, existe essa opção, né, de selecionar essas emissões que chegam até nós, ambientará a força perturbadora dentro de si mesma, na intimidade das células orgânicas, com grande prejuízo para as zonas vulneráveis. Então, até que a gente tenha capacidade de fazer isso, por enquanto, nosso corpo vai sentir as consequências dessas vibrações que nós recebemos dos outros. Apulei-o com muita serenidade, fez ligeiro intervalo e considerou. Se é muito difícil explicar aos homens encarnados fatos rotineiros como esses a que nos referimos, repetimos com eles dezenas de vezes durante a cada dia de luta carnal, como informá-los com exatidão e minúcias quanto à ambientação do molde vivo para a edificação fetal na intimidade uterina? Então, olha o que ele está explicando agora é o seguinte: se a gente não entende nem isso ainda com relação à absorção da energia mental, como é que a gente vai querer entender a energia magnética dos construtores para fazer aquele corpo que vai começar agora se desenvolver bem ou não? A gente tem que começar a dominar essas nossas próprias emoções para depois partir para esse tipo de conhecimento. Precisamos esperar pelo concurso do tempo para conjugar as nossas experiências. Animado com as elucidações recebidas, observei. Tem razão. Ainda hoje, embora a minha condição de desencarnado, não me sinto à altura de receber determinadas notícias sem alteração do meu campo emocional. Olha, o André Luiz está assumindo que ele reconhece, que ele acha que ele não está pronto para receber uma série de informações, porque ele sabe que isso vai mexer com o emocional dele. Muito bem, falou o diretor satisfeito. É que você está fazendo o longo curso de autodomínio. Então, nós todos estamos nesse longo curso de conseguir fazer o autodomínio das nossas emoções. E esse é o processo que nós estamos aqui. Por isso que muitas vezes nós somos submetidos, inúmeras vezes, às mesmas emoções e muitas vezes nós caímos, mas cada vez mais, se a gente estiver consciente, a gente vai buscar o crescimento com essas situações difíceis que nós temos na vida, né? Então é que você está fazendo o longo curso do autodomínio. Somente depois dele saberá selecionar as forças que o procuram, ambientando nas zonas íntimas de sua alma somente aquelas de teor reconfortante ou construtivo. Então, olha que lindo isso, se não é exatamente aquela história do evangelho que Jesus fala, né, para os discípulos,
que eles têm que aprender a pegar todos os peixes da água na rede, levar para um campo, né, para a praia, para um ambiente mais estável e selecionar o que é bom ou o que é ruim e ficar só com o que é bom para nossa emoção, para o nosso crescimento. Isso é algo que a gente tem que fazer. Em seguida, fornecendo-me a impressão de desejar manter-se dentro do assunto em exame, Apuleio prosseguiu. Quanto às suas observações alusivas à colaboração de Alexandre na escolha do elemento masculino de fecundação, cumpre-me acentuar que não podemos contar em todos os casos com esse concurso. Isso a gente já falou lá atrás, né? Que existem algumas reencarnações que não têm todo esse cuidado do plano espiritual porque obedecem a padrões mais comuns. Então, e não tem nenhum planejamento mais detalhado porque o espírito ainda não está preparado para isso. Então, é o que ele está respondendo àquela terceira pergunta do André Luiz. Ao fato, a segunda pergunta, se eu não me engano, ao fato do Alexandre ter colaborado para que aquele espermatozoide fosse quem fecundasse aquele óvulo. Mas então, não são todos. Não podemos contar em todos os casos com esse concurso, que depende do setor de merecimento. Então, só o espírito que já avançou, que já evoluiu, que já conquistou o merecimento para esse tipo de cuidado, é que vai ter. Entretanto, quando o fator magnético não procede de cooperação elevada dessa ordem, então o que ele vai falar agora? Então, como é que acontece quando não tem a colaboração de um espírito mais elevado para fazer isso? Devemos considerar que ele prevalece do mesmo modo, compreendendo-se que a esfera passiva está igualmente impregnada de energias da atração. Então, o que ele explicou lá atrás, que a Raquel receptiva estava porque ela aceitou ser mãe, então ela já está por uma questão de sintonia atraindo aquilo, o que é a sintonia do desejo dela, o que ela idealiza. Então, essa passividade já é, de certa forma, um mecanismo de atração daqueles dois elementos que vão gerar o novo filho. Se o elemento masculino da fecundação está repleto de força positiva, o óvulo feminino está cheio de força receptiva. Então, se não tiver um espírito para fazer aquele espermatozoide chegar naquele óvulo, naturalmente existem forças que atraem um ao outro. É como o ímã, como falamos agora há pouco. O polo negativo e o polo positivo se atraem mecanicamente, energeticamente. E se esse óvulo está imantado de energias desequilibrantes, naturalmente exercerá especial atração sobre o elemento que se aproxime da sua natureza intrínseca. Então, olha o que está explicando aqui. Se o elemento feminino vai entrar num processo de maternidade com desequilíbrio mental, ele vai naturalmente atrair um espermatozoide que esteja sintonizado nesse mesmo desequilíbrio. E aí, por isso que às vezes serve para também a construção de seres em desequilíbrio orgânico. Em vista disso, meu amigo, a célula masculina que atinge o óvulo em primeiro lugar para fecundá-lo não é a mais apta em sentido de superioridade. Então, olha a explicação que ele está dando aqui. Então, o espermatozoide que vai chegar primeiro não é o mais rápido, o mais forte. Não é a mais apta no sentido de superioridade, mas em sentido de sintonia magnética. Então, e com isso a gente entende que um filho, ele é o resultado da força magnética mental dos seus pais, muitas vezes, sim, principalmente do da mãe. Em todos os casos de fecundação para o mundo das formas. Então, o espermatozoide que vai chegar nesses casos, não está falando em todos, porque tem alguns casos que tem um trabalho da espiritualidade,
mas obedece à sintonia magnética das células daquela mãe. Essa é a lei pela qual os geneticistas do globo são muitas vezes surpreendidos em suas observações. Porque aqueles que observam esse processo de fecundação às vezes se surpreendem, porque eles acham que, olha, mas aquele espermatozoide deveria ser o que vai fecundar. Por que que fecunda um outro defeituoso, com problema, com propensão para uma carga genética problemática? Sintonia magnética. Então, isso surpreende os cientistas encarnados. Em face das mudanças inesperadas na estrutura de vários tipos dentro das mesmas espécies. As células possuem também o seu individualismo magnético, algo independente no campo das manifestações vitais. Nesse ponto, o diretor sorriu prosseguindo. Se a mulher pode exercer a sua influência decisiva na escolha do companheiro, então olha a comparação que ele está fazendo agora. Se nós, né, espíritos, indivíduos, fazemos escolhas, então, por exemplo, a mulher, ela escolhe o companheiro com quem ela quer ter a relação sexual dela. Também a célula feminina, na maioria das vezes, pode exercer a sua atuação na escolha do elemento que a fecundará. Então, olha, isso é algo novo, né? Aquele óvulo, por sintonia magnética, faz a escolha. Por simples sintonia, mas daquele que vai fecundar ela. Claro que nos referimos aqui a problema de ciência física, sem alusão aos problemas espirituais das tarefas, missões ou provas necessárias. Então ele está querendo deixar claro aqui para a gente que em alguns processos obedece a essa questão puramente física, mas não nos esquecendo que existem processos que obedecem a planejamentos espirituais, por tarefas, missões ou provas necessárias para aquele espírito que vai reencarnar. Identificando-me o silencioso gesto de interrogação, o diretor observou: sim, porque nas obrigações determinadas de certos espíritos na reencarnação, as autoridades de nossa esfera de luta dispõem de suficiente poder para intervir na lei biogenética. Então, olha isso que ele está falando aqui. Apesar de existir uma atração natural, quando os espíritos superiores falam, não, nesse caso, não é esse, vai ser aquele, eles têm poder suficiente para intervir nessa lei. Dentro de certos limites. Então, olha aqui, deixando claro para a gente também que eles não têm poder irrestrito. Quem tem poder irrestrito? Somente Deus. Mas dentro de certos limites, ajustando-lhes as disposições a caminho de objetivos especiais. Então, se aquele espírito precisa passar por aquela reencarnação, que ele vai ter que ter uma limitação orgânica, a falta de algum membro, de algum órgão, ou a, a cegueira, por exemplo. Qualquer que seja a deficiência que algum de nossos irmãos esteja passando, ou qualquer um de nós esteja passando, muitas vezes isso não obedece ao acaso de uma atração infeliz entre um espermatozoide e um óvulo, mas sim a um planejamento espiritual mais elevado, visando não a punição, a gente já viu isso também, mas o aprendizado daquele espírito que muitas vezes em encarnações passadas pode ter aprontado muito contra, né, as bênçãos divinas, as leis divinas. E aí, através da ação e da reação, né, da lei da causa e efeito, esse espírito vai ter que passar por aquilo. Os espíritos construtores ou os espíritos que vão manipular aquela fecundação, eles têm condições sim de interferir naquilo, segundo o planejamento divino, né? Então, por enquanto, por hoje, nós chegamos bem no meio do capítulo aqui, né? Vamos entrar aqui no item 5 para a próxima semana.
porque aí vai até o item 8, esse capítulo. Então nós fizemos metade, na semana que vem nós fazemos a outra metade e a gente encerra esse capítulo. Mas eu acho que deu para entender bem, né, essa questão da proteção, do quanto que os espíritos trabalham para conduzir a formação de cada um de nós, né? E eu acho que fica por aqui mesmo. Não sei se vocês têm ainda alguma coisa a mais que vocês tenham percebido no que eu li aqui, que queiram falar, comentar, ou alguma pergunta, alguma dúvida. Tá tudo certo? Tudo tranquilo? Marco, Oi. e no caso de estupro, quando a mulher engravida? Então, ainda assim também, Adriana, porque tudo é controlado por Deus. Então, existem espíritos propensos a certas barbaridades. Não que Deus queira que o espírito estupre, que aquele ser estupre. Mas vamos supor, aquela pessoa que vai ter um filho, que vai ser gerado por um estupro, ela com certeza está com aquilo também já planejado antes. E o que que é, então, e aquilo também não, a pessoa não vai passar por aquilo por uma infelicidade assim aleatória do projeto divino. Ela com certeza, apesar de naquela encarnação parecer que ela está sendo injustiçada, perante a lei divina não existe injustiça. Ninguém passa por aquilo que não tem que passar. Deus priva, às vezes, se aquela pessoa não tem que passar. Então, se a espiritualidade superior entender que aquele espírito não precisa passar por aquilo, eles têm meios de evitar que aquele estuprador chegue até aquela pessoa. Até vamos imaginar, o estuprador pode cair e quebrar a perna no momento, ele pode cair um negócio na cabeça dele e impedir que aquilo aconteça. Agora, se aquele ato aconteceu, é porque, como eu falei ali atrás, não é porque Deus ou a espiritualidade queira se satisfazer com coisas ruins que aquela pessoa tem que passar. Mas aquela pessoa provavelmente tem bagagem do passado que justifica ela estar passando por aquilo. E aí, nesse caso, porque aí eu imagino que você talvez possa estar pensando assim: ah, então nesse caso, ela pode interromper a gestação. É um livre-arbítrio que a mãe vai poder escolher. Mas depois de tudo que nós estudamos, agora a gente vê que existe razão para aquela gestação. E se ela aceitar, ela vai além daquilo que ela resgatou. Ela vai conseguir muitas vezes um aprendizado, uma renúncia, que vai muito além do que o que a gente está capaz de entender aqui. Ela tem o direito de escolher se ela quer que aquela criança nasça ou não. É um direito que Deus dá para nós, né, através do livre-arbítrio, falar assim: eu não quero ter ou eu vou ter. Mas tem aqueles que escolhem ter, possibilitam a vinda de um novo espírito que provavelmente naquele momento já está ligado, né? Então, aquele estupro, ele é tão ao acaso assim? Para o conhecimento da espiritualidade superior, eu imagino que não. Então, deve interromper aquela vida? Eu acho que não. Mas isso é a minha opinião, baseado em tudo isso que eu estou aprendendo. É um esforço, é um espírito que vem com uma nova oportunidade e que eu posso fazer diferente para a vida daquela pessoa. Agora, se a mãe não tiver condições de aceitar aquela missão, ela talvez seja melhor para ela interromper. Eu não sei. Mas eu estou falando por mim. Entendendo tudo isso que eu estou entendendo, eu iria até as últimas consequências, mas eu não mataria ninguém. Eu não impediria a vinda de um irmão que está vindo em processo de reparação, de seja lá qual o processo. Oi, mãe. Você lembra da Francisca? Da Francisca? Ela que morou comigo, morou aqui em casa. Ela tem 4 filhos. Uma foi um estupro.
menino. Ah, eu lembro dela. Ela nunca aceitou. Ela rejeitava muito a criança. No fim, ela deu a criança de doação e foi embora com os outros 3. Espiritualmente pensando, como é que estaria ela? O que aconteceu com o menino? Então, é tudo dependendo da escolha da pessoa que recebeu a missão da maternidade. Ela não conseguiu. Talvez fosse um espírito, inclusive, com uma série de dificuldades com ela de outras encarnações. E ela, além do fato que fez aquela criança vir ao mundo, ela tinha uma aversão ao espírito daquele, por conta de histórias do passado. Pode ser, não estou falando que é. E ela não conseguiu liquidar isso. Mas ela poderia ter escolhido acolher, amar e consertar tudo. É tudo sempre uma escolha. A maneira que nós conduzimos, Jesus sempre nos mostra que nós temos, apesar das situações difíceis da vida, a opção perdão, a opção o bem, né, e não o mal. Só que nós ainda somos imperfeitos e ainda, só que aí qual que é a consequência disso? Ainda talvez uma nova reencarnação para essas duas de correção disso que foi dessa vida. Então, mas nós não conhecemos o processo, né, todo dessa pessoa. Então não dá para a gente julgar ou fazer nenhum tipo de, sei lá, ponderação mais importante. Então, só fazendo oração, eu sempre pensava, fazia oração para Francisca, para ver se ela conseguia se sentir melhor. Sim, sim, com certeza, isso ajuda. Certo? Certo? Um assunto muito bom. Muita coisa aqui, né? Então tá joia. Então vamos agradecer mais uma vez a Deus. Estela, você ia falar algo? Ah, não. Eu pensei que você queria falar alguma coisa. Mas então vamos agradecendo a Deus aí por mais um dia juntos e uma ótima semana, uma ótima noite para todos. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Gente. Boa semana para todo mundo. Boa semana. Tchau, tchau.